capítulo número 6. Fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. E antes de a gente começar a ler a Bíblia, eu quero que você dê uma olhadinha para fora na janela. Olha que sol bonito que está lá fora. Glória a Deus, aleluia. Esse foi o dia que Deus preparou para você e eu podemos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo 13, vamos fazer a leitura da Bíblia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Pois quando Deus fez promessa a Abraão, desculpe, irmãos, que pulou aqui minha leitura. Versículo número 13. Porque Deus, quando fez promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Trago para você um abraço do nosso pastor Joel, que tem essa congregação com muito carinho, os irmãos com muito carinho, sempre faz menção dos irmãos por nome, né? Como é que está o fulano, como é que está o ciclano, né? Se lembrando dos irmãos e o carinho que ele tem para com essa igreja e com essa congregação. Glória a Deus. Irmãos, eu não quero ser demorado, vou ser breve nas minhas palavras, nós temos ainda a Santa Ceia no dia de hoje, mas a leitura que a gente fez hoje é de um momento muito emblemático na literatura bíblica. Ela conta, na perspectiva neotestamentária, a história de uma pessoa que marcou a história da fé mundialmente. Abraão não é apenas uma figura religiosa importante dentro do cristianismo. Ele é importante dentro do judaísmo, ele é importante dentro do islamismo e é importante dentro do cristianismo. Então, dessa maneira, a gente pode ter certeza que Abraão é pai de pelo menos 3 religiões, as 3 maiores do mundo, e com certeza mais de 3 bilhões de pessoas veneram a fé desse homem chamado Abraão, consideram a fé desse homem chamado Abraão como alguém importante dentro da literatura. Abraão é essa figura renomada, reconhecida nas religiões. E Abraão, ele traz consigo essa pecha de um homem que tinha uma fé inabalável. Eu acho que uma das literaturas extra-bíblicas mais interessantes que eu já li sobre Abraão é de Flávio Joséfo, que escreve um livro, A História dos Hebreus, que ele praticamente parafraseia, ou faz uma paráfrase de toda a literatura veterotestamentária, do Antigo Testamento, para que os romanos conhecessem como é que era a fé cristã. Flávio Joséfo, ele praticamente assim, você quer saber como é que é a história do povo de Israel? E ele escreve um livro, um pouquinho depois do período do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, em Roma, contando a história do povo hebreu.
E Flávio Josefo, ele conta uma coisa muito extraordinária sobre Abraão, que não está na Bíblia, portanto é extra bíblica. Ele fala que Abraão foi o primeiro homem depois do dilúvio a dizer que havia um só Deus. E ele fala que Abraão chegou a essa conclusão observando os astros e a natureza e os animais. E ele percebeu que todos esses seres, que todas essas entidades, elas tinham um poder, mas o poder não estava nelas mesmas, portanto elas deveriam se cruzar, se dobrar a algum outro Deus, e esse era o Deus verdadeiro. E é por isso que a palavra de Deus disse, corroborando com Flávio Josefo, ou Flávio Josefo corroborando com a Bíblia, né? Na verdade, que creu em Deus Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, você pega essa figura tão emblemática que Abraão é, essa pessoa de uma estirpe, de uma prontidão para crer em Deus, que inclusive entregou o seu próprio filho para sacrifício. Abraão, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que ele sacrificou Isaque em figura e o recobrou em figura. Porque Abraão creu que até das cinzas Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Isso significa dizer, irmãos, que na sua mente, no seu coração, Abraão sacrificou Isaque, esquartejou Isaque, colocou fogo naquela oferta, a oferta queimou, ficou as cinzas, e Abraão olhou para aquelas cinzas e disse: agora meu filho vai voltar, porque Deus falou que era o filho da promessa. Abraão tinha essa consciência absoluta e inabalável em Deus. E é por isso que no momento que ele levanta o cutelo para sacrificar seu filho, que Deus fala: não, Abraão, não faças tal coisa, porque agora é verdade mesmo que você tem fé, verdadeiramente você provou a sua fé. Mas essa prova de fé de Abraão, ela vem com um preço muito alto. Abraão precisou crer naquilo que era inacreditável. Ele precisou debruçar a sua fé naquilo que não tinha coisa palpável para fazer. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo número 11, fala que a fé é o firme fundamento nas coisas que se não veem, e a prova das coisas que se espera. Agora, se você já trabalhou, ou se você já passou na frente de uma construção, se você já trabalhou na construção, se você pelo menos passou na frente dela, já viu um prédio sendo construído? A primeira coisa que você faz para construir um prédio é cavar. Você não consegue construir um prédio para cima antes de começar a construir ele para baixo. Você não pode começar a subir antes de descer. E quanto mais alto a subida, maior precisa ser a descida. Quanto mais alto você quer construir alguma coisa, mais profunda a sua base precisa ser. O escritor aos Hebreus escreve que a fé é um fundamento firme. Fundamento do quê? De algo que nós vamos construir através daquilo. Quanto mais sólida a nossa fé, maior a construção que ela consegue alcançar, maior a altura que nós podemos construir com a nossa fé em Deus. O capítulo de número 6, que nós demos uma lida nele, a partir do versículo 13, vai dizer que quando Deus fez promessa a Abraão, ele começa a fazer a contagem a respeito de que nós precisamos de ter, uma resiliência em imitar aqueles que antes de nós provaram que é possível, que vale a pena ter fé. Você conhece alguém que na sua vida é um modelo de fé? Alguém que você olha para trás e fala assim: meu, essa pessoa, né? Se você é de São Paulo, você fala meu. Se você fala da Bahia, você fala oxe. Você fala: essa pessoa é uma pessoa de fé. Essa é uma pessoa que eu reconheço o resultado da fé da pessoa, porque ninguém acreditava nisso. Como é que uma pessoa em sã consciência podia acreditar numa, entre aspas, besteira dessa? Numa loucura dessa? E você viu o resultado da fé da pessoa. Nós temos alguns homens na Assembleia de Deus que marcaram a nossa história dessa maneira. Um deles, que sempre vem à mente quando a gente fala a respeito disso,
é do pastor da Colômbia, pastor José Satírio. E o pastor José Satírio saiu do Brasil para fazer missão na Colômbia sem conhecer ninguém lá. E hoje é uma das maiores igrejas do mundo da Assembleia de Deus, está na Colômbia. O pastor José Satírio que começou. E não só isso, diz que certa vez ele estava pessoas que junto com ele aceitaram esse desafio da fé. Certa vez eles ganharam um terreno para fazer a construção da nova sede da igreja em Cúcuta. Então lá, tentando fazer a terraplanagem do terreno. Porque crente é assim, irmão. Crente ganha as coisas por etapa. Primeiro ele chega no lugar, depois ele ganha o lugar que vai fazer a igreja. Depois ele ganha os materiais de construção. A coisa é por etapa, né? E ele não sabe o que vai acontecer na próxima etapa e nem como é que vai ser. Porque Deus mantém a gente crendo na fé. E ele ganhou o terreno e começou a fazer a terraplanagem na enxada. Um prédio grande, um terreno grande, na enxada fazendo a terraplanagem. Você já imaginou, irmão? Cavucando. E o terreno era um barranco. Fazendo a terraplanagem. E diz que chamou os irmãos e tal para fazer um mutirão, né? Muito comum na igreja. E estão lá os irmãos da enxada e tal. Aí o irmão novo convertido se enorrou, como dizem os hispanos, né? Falou, não, pastor, fazer isso aqui na enxada? Não vou não. Vamos embora. Não vou não, pastor. Eu não. Jesus falou que se eu tivesse fé como um grão de mostarda, dizia para essa terra sair daqui e ir para lá, esse monte ia acontecer. Então eu creio que isso vai acontecer. Irmão, amém, glória a Deus, né, irmão? Que bom, que bonita a fé do irmão, né? Mas, irmão, Deus já deu um terreno pra gente, né? Não vamos tentar o Senhor nosso Deus, né? Vamos fazer o que a gente precisa de fazer. Não, pastor, eu não trabalho mais hoje. Cruzou os braços, sentou debaixo de uma árvore e ficou lá. Passou 5 minutos, passa um trator, mas carrega a escavadeira na frente do terreno. Essa escavadeira vai, já ela volta. O cara desce da reta escavadeira e vai falar, escuta, quem é o chefe da obra aqui? Aí o pastor levanta a mão. Meu amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Nós ganhamos esse terreno aqui para a igreja, tal, precisa de fazer a terraplanagem e tal. E vocês vão fazer na enxada? Não vai não. Nós estamos terminando uma construção aqui no prédio de baixo, eu vou trazer a terra aqui para a gente fazer toda a terraplanagem, que vocês não vão precisar de mexer mais com enxada. Fé que move montanhas. Fé que dá certeza para você de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, não interessando a circunstância atual. É por isso que quando Deus fez a promessa a Abraão, sabendo do coração humano, porque mesmo Abraão era homem ainda, Abraão não era uma entidade espiritual, Abraão era uma pessoa. E quando Deus fez promessa para ele, visto que ele não tinha ninguém para quem jurar, ele jurou por si mesmo. Só isso aqui para mim é umas 6 semanas de seminário. Você já imaginou, irmãos? Deus percebendo a necessidade de confirmar para Abraão o que ele tinha dito? Eu quero fazer um parênteses aqui com você. Deus não deve nada para ninguém, amém? Amém. Deus está te devendo alguma coisa? Se tu tiver até o final do culto, fala comigo que a gente tem um dinheirinho ali e a gente paga você. Deus está te devendo alguma coisa? Deus te deve satisfação da sua vida, da vida dele para você? É tão profunda essa percepção da soberania de Deus nas suas atitudes, que a palavra de Deus diz em Jó 38, que ele chama Jó e fala assim, Jó, onde é que você estava quando eu coloquei o fundamento da terra, Jó? Jó, onde você estava, Jó, quando eu coloquei limite ao mar? Cadê você, meu irmão? Onde é que você estava, Jó? Jó, onde é que você estava quando eu chamei a minha presença, as estrelas e as constelações, e elas se apresentaram diante de mim e falaram assim, eis-me aqui. Onde é que você estava, Jó? E a pergunta para Jó traz para nós essa revelação de que por que motivo Deus precisava nos garantir alguma coisa. O problema da garantia das coisas que Deus fala não está em Deus, mas está em nós. Nós precisamos de fundamentações. Nós precisamos de sinais. É por isso que o ministério de Jesus, enquanto terreno, era repleto de sinais. É por isso que na igreja precisa haver milagres e manifestações. Porque a palavra diz que os milagres seguirão os que crerem, como confirmação da palavra, não como substituição da palavra. Ninguém aqui é curandeiro, ninguém aqui é operador de sinal.
Mas os sinais, eles ratificam de que a mensagem é verdadeira, não o contrário. Não é a mensagem que ratifica os sinais, são os sinais que ratificam a mensagem. Existe uma preocupação na parte de Deus, do coração de Deus, para que o homem se salve. E o homem necessita então de sinais para que ele confie em Deus. E o texto vai dizer que Deus, quando foi fazer promessa, buscou alguém para dar essa satisfação a Abraão. Agora, ele vai explicar aqui para frente, a partir do versículo 16, que quando a gente vai fazer promessa a uma pessoa, para que a pessoa confie naquilo que a gente está falando, a gente encontra alguma coisa maior do que a gente por que jurar. Eu te dou uma explicação disso do Brasil. Já viu no Brasil? Fala assim: pela minha mãe, eu juro para você. Pelos meus filhos, olha, por essa luz que me alumia, eu juro para você. Essas expressões populares, elas têm como consciência essa necessidade que nós temos para que a pessoa que acredita em nós, ela tenha uma segurança maior em alguma coisa que está fora da gente, para que creia. É uma necessidade que nós temos, para que as pessoas venham a crer. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que Deus não encontrou ninguém por quem jurar, então jurou por si mesmo. Não tem ninguém maior do que Deus. Não tem segurança maior na vida do que a pessoa do nosso Deus. Não existe nada no universo que possa segurar o seu depósito com mais segurança do que o Senhor, nosso Deus. Dos bancos mais seguros do mundo estão aqui nos Estados Unidos. Hoje não mais, né? Mas eram. Mas em 2008 quebraram. Há poucos meses atrás, um banco na região ali do Vale do Silício, 6 bilhões de dólares do banco sumiram das contas por causa de dívida. Mas em Deus você pode confiar. O seu depósito em Deus nunca vai sumir, nunca vai apagar, nunca vai esvanecer. O seu depósito em Deus é seguro para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E o juramento de Deus a Abraão era o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar e vou multiplicar os seus descendentes. Abraão, eu vou abençoar você e vou multiplicar os seus descendentes. Agora, mais um minuto, pare para prestar atenção na história do Abraão. Abraão tinha filho, irmão? Não. E Abraão, como é que ele era? Abraão morava com o pai dele junto com a família. Eles moravam na cidade de Ur, na região da Caldeia, dos caldeus. E ele era funcionário do pai dele. Estava lá, com o pai. Ele não tinha propriedade dele. Mas um dia Deus aparece e fala assim: sai do meio da tua parentela e do meio dos teus e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque lá eu vou te abençoar. Eu vou te dar a terra que não é sua. Você que está aqui, escute bem, talvez eu tire essa parte da internet, talvez não. Você que está aqui sem documento, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te trouxe para cá, a terra é tua. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas e as leis? E as leis dos caldeus, dos feruzeus, dos jebuseus? Que Deus falou assim: eu vou arrancar a terra deles e vou dar para vocês. E a lei deles? Você acha que a lei dos homens está subscrita à lei de Deus? Enquanto a lei dos homens estiver de acordo com aquilo que Deus mandou fazer, amém. Quando ela for contrária, faça o que Deus mandou fazer, em nome de Jesus. Porque amanhã não vai faltar muito tempo que as leis vão ser contrárias até mesmo uma reunião como essa. E não é por causa de nenhum partido político, mais uma vez eu repito isso, é porque o caminho que o mundo vai, o mundo odeia o Senhor, de qualquer lado. As estruturas do mundo odeiam Jesus, e elas vão sempre combater contra elas. Já vai ser proibido fazer reunião assim. Escuta o que eu estou falando para você. Mas você vai continuar obedecendo a Deus. Se Deus lhe mandou, obedeça a Deus para a glória do nome de Jesus. E Deus prometeu a Abraão: eu vou te dar a terra. A terra vai ser sua. E ela vai ser da tua descendência. Mas aí tem uma coisa interessante, que entre a promessa e o alcance da promessa, tem uma coisa complicada que eu e você não gosta, chama tempo. Eu e você temos uma dificuldade com o tal do tempo, porque o tempo, ele demora, e ele é contrário a gente.
Cada um de nós tem um relógio aí batendo. E esse tempo, apesar de parecer que ele está crescendo, ele está diminuindo. Nosso tempo está diminuindo. Cada dia que passa não é um dia a mais, na perspectiva humana, é um dia a menos, né? Eu lembro até hoje, e não faz muito tempo, que eu tinha a idade do meu filho, 11 anos de idade. Não faz muito tempo, faz 27 anos que eu tinha 11 anos. E eu falei para ele essa semana, viajando junto, eu falei assim, eu jamais podia imaginar, meu filho, que primeiro eu ia ter casado com a esposa como eu casei, que eu ia ter filhos, e que tendo filhos eu ia poder fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, viajando pelos Estados Unidos de carro com meu filho. Eu nunca imaginei isso. O tempo está passando, o tempo está sendo contado. E aí Abraão, nessa contagem do tempo, a Bíblia fala que ele esperou com paciência. E a paciência não é ficar inerte à situação. A paciência é combater com resiliência. A paciência é esperançar por aquilo que vai acontecer. Muita gente acha que ter paciência é ficar calado. Que ter paciência é ficar lá esperando o outro falar. Não, estou com paciência. Não. Paciência é uma ação. É você ativamente trabalhar de acordo com a expectativa de receber, ainda que demore. Isso chama-se paciência. Paciência é continuar acreditando no resultado, se você continuar caminhando naquela perspectiva. É por isso que um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, no Novo Testamento, Romanos capítulo 4, versículo 17, diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Como assim? Que Deus lhe daria filhos, mesmo olhando o seu corpo mortificado da sua esposa. Ele teve a expectativa e a perspicácia de entender que a expectativa era contra ele, de que a coisa ia de mal a pior, de que cada dia que passava ele estava mais velho, de que cada dia que passava as coisas estavam piores contra ele. Mas ele falou assim, eu vou esperar porque Deus prometeu. Existe uma expressão bíblica que chama prisioneiros da esperança. Sabe o que é ser prisioneiro de uma esperança? É você olhar para uma situação que é contra você e você falar assim, Deus vai fazer. Mas escuta, meu amigo, está tudo fechado, piorou de ontem para hoje. Mas Deus continua no trono e quem prometeu foi Ele. Mas Deus continua soberano e Ele disse que haveria salvação. E Ele disse que haveria uma porta aberta. Foi Deus quem falou. Aí começa, será que foi Deus que falou mesmo? As evidências de que foi Deus que falou. Aí começa a ponderar as evidências, né? Não, porque tem que ver que foi Deus que falou, porque aquela pessoa que disse, não, porque naquele momento eu estava vulnerável, foi Deus que falou. Abraão esperou com paciência. Abraão não visitou o dia da promessa. Aquele pastor é muito empolgado, entregou tanta mensagem, tanta profetada para os outros que não aconteceu. Ele não foi no texto bíblico, isso aqui, tem outro teólogo que está falando um negócio diferente. Não, ele não fez isso. Ele esperou com paciência até que alcançou a promessa. Glória a Deus. Porque é o seguinte, o alcance da promessa, mediante a quem te prometeu, é inevitável. O dia que Deus desceu no Éden, olhou para Eva e falou assim, olha, da sua semente eu vou levantar um que vai pisar a cabeça da serpente, era inevitável que o Senhor Jesus Cristo viria. Inevitável. É inevitável que Deus cumpra o que prometeu. Só tem uma pessoa que pode andar para fora do cumprimento da promessa. É você sem paciência. É você sem vontade de crer, de andar de acordo com aquilo que Deus prometeu. Porque, como o versículo 16 está dizendo, eu quero começar a terminar. Então é a primeira vez que eu estou terminando, né? Você lembra disso, né? Porque as pessoas que juram por quem é superior e o juramento servindo garantia põe toda a discussão. Por isso, quando Deus quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Como que ele queria mostrar que a promessa era imutável? Ele fez um
juramento. E aqui eu quero que você pause comigo mais um minuto. O juramento, irmãos, é como se fosse um papel lavrado em cartório. Já ouviu falar de escritura juramentada? O que significa uma escritura juramentada? Significa que aquela escritura não é apenas um pedaço de papel. É que o governo, a cidade, as instituições confirmam a veracidade daquele documento a partir de um registro em cartório. Ou seja, a união do Brasil, ela confirma a realidade daquele documento. Não está apenas entre a pessoa que comprou e a pessoa que vendeu. Ou seja, o país inteiro é testemunha daquilo através de um juramento feito em cartório. Aqui a palavra de Deus está falando que Deus jurou para Abraão. Que jeito? Quando você vai no capítulo 15 do próprio Evangelho de Gênesis, se pegasse Gênesis sozinho, dá para pregar o Evangelho só em Gênesis. No capítulo de número 15, vai falar que Deus fez um convite para Abraão. Falou assim: Abraão, sai fora da sua terra, sai da sua tenda. Abraão saiu. Conta as estrelas se você pode. Eu fico imaginando, né? Flávio José me ajuda também para imaginar isso, que ele fala que quem ensinou astronomia e aritmética aos egípcios foi Abraão. Já pensou isso? O Flávio José era forte, né? Quem ensinou astronomia e aritmética, matemática, aos egípcios foi Abraão. Como é que é isso? Matemática, conta. Astronomia, as estrelas. Eu fiquei imaginando que Abraão talvez tenha saído pelo menos umas 2, 3, 4, 5 vezes durante várias noites para fazer um mapa celeste. Era comum naquela época eles viajarem durante a noite. Talvez Abraão tenha feito um mapa celeste ali. E aí ele vai, conta a primeira noite, conta a segunda noite, conta a terceira noite. E geralmente o que se fazia para você fazer marcação das estrelas, você fazia por lugares no céu, você fazia marcações no céu. Então esse quadro aqui eu vou contar essas, depois eu faço esse quadro aqui e vou contar essas. E aí Abraão começa a contar o primeiro quadro, e aí ele vai contar o segundo. Aí ele começa a contar o segundo e fala assim: mas deixa eu ver, fazer a prova do primeiro quadro. Aí que vai contar de novo, tem estrela diferente. Nasceu novas estrelas, outras estrelas que estavam lá não estavam mais. Aí ele faz de novo o mapa do primeiro, vai para o segundo. Aí eu falo assim: antes eu ir para o terceiro, deixa eu contar o segundo de novo. Não, já tem estrela diferente de novo. Abraão, conta as estrelas se você puder contar. Abraão não consegue. E aí Deus fala assim: pois então assim será a sua descendência. Ele faz uma promessa a Abraão, baseado naquilo que Abraão via no mundo natural. Ei, olha aquilo que Deus tem proporcionado para você até hoje no mundo natural. Olha como Deus tem te levado, tem te dado saúde no mundo natural. As promessas espirituais de Deus para você são ainda maiores do que essas. São ainda melhores do que essas. São ainda mais vivas e mais concretas do que essas. E aí Deus faz um convite para Abraão. Beleza, Abraão, você está prometido agora. Agora você vai fazer o seguinte: nós vamos lavrar isso aqui, fazer um contrato. E naquela época o contrato não era igual ao jeito que eu e você fazemos hoje. Que a gente senta, você escreve a sua parte, eu escrevo os meus termos, a gente concorda e assina. Não. Ele falou assim: você vai pegar 5 animais de diferentes tamanhos, e você vai partir esses animais no meio, exceto os animais menores, que você vai pegar 2 e vai colocar um do lado do outro. Vai partir no meio, não era assim no meio, era assim no meio. Era como se você pegasse a parte da cabeça e colocasse de um lado, e a parte do torso de baixo você colocasse do outro, e deixasse aquilo ali aberto com um sangue esparramado no meio. Era uma coisa muito gráfica mesmo. Os 5 tipos de animais em um estágio de 4 partes separadas, e o sangue aparecendo no meio. E o contrato era o seguinte: era que as 2 partes do contrato precisavam de passar no meio daquele sangue no chão, entre as 2 partes abertas, dizendo o seguinte: que se eu não cumprir a minha parte no contrato, que o que aconteceu com os animais aconteça a mim e as minhas coisas. Era um juramento. Se eu não cumprir a parte que me cabe no contrato, que o destino desses animais seja o meu destino. E diz que Abraão fez aquilo e esperou pelo Senhor.
E a hora passou e começaram a chegar as aves. E Abraão começou a enxotar as aves. Sabe por quê, irmão? Porque toda vez que você entra numa coisa mais profunda com Deus, sempre aparece alguém para comer o seu sacrifício. Sempre aparece alguma coisa lateral, alguma coisa periférica, para tentar tirar a sua atenção daquilo que você está fazendo com Deus. Pode marcar, faça um compromisso com Deus. Marque a sua vida, eu vou andar assim daqui para frente. Pode esperar. Vai se levantar luta, vai se levantar problema, vai se levantar questão, vai se levantar briga. O dia que você acordar de manhã e falar assim, hoje eu sirvo a Deus, você pode ter certeza absoluta que as aves vão voar para cima de você. E diz que Abraão passou tanto tempo enxotando as árvores que se fez escuridão e ele caiu no sono. E de repente Abraão acorda. Capítulo 15 do livro de Gênesis. E quando ele acorda, os animais ainda estavam lá. Cadê as aves? Como eu falei para você, enquanto você está ativo, você tem que ficar lutando contra as questões periféricas. Mas quando você cai no sono, Deus é que cuida de você. E a hora que ele acorda, ele vê uma bola de fogo descendo do céu. E essa bola de fogo passa no meio dos animais, dizendo o seguinte: Abraão, eu vou te abençoar. E eu estou fazendo promessa para você com juramento. Eu quero abrir um parênteses para que você entenda isso. Quem passou no meio dos animais abertos daquele contrato não foi Abraão, foi Deus. Quem deu garantias para Abraão que Abraão ia conquistar aquilo que Deus disse para ele que ele ia conquistar, não foi Abraão, foi Deus. Ou seja, Abraão nunca vai depender das suas atitudes para alcançar a promessa, vai depender daquilo que eu jurei para você alcançar a promessa. Só se mantenha com paciência. Aleluia. É por isso que quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que a nossa salvação não vem por causa de um ato nosso, vem porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e abriu um caminho. A nossa parte desse caminho é a paciência de continuar andando na promessa para alcançar aquilo que ele prometeu. É por isso que o versículo de número 17 vai dizer assim: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou isso com o juramento. E qual que é o nosso juramento? Qual que para mim e para você é um juramento diferente do de Abraão, de que compensa continuar acreditando nas promessas? Eu apresento para vocês aqui hoje. Está aqui nessa mesa representado o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É o juramento da nossa promessa. Glória a Jesus. É o juramento de que você pode confiar. Aqui está a celebração, a comemoração do nosso juramento. O Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário é o juramento da nossa promessa, de que tudo que Ele prometeu, de que tudo que Ele disse, de que tudo que Ele fez, nós vamos alcançar, confirmado através do seu sangue e unido através do seu corpo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a confirmação desse juramento. O que nos cabe agora é andar nessa paciência. Versículo de número 18: ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis. Qual? A promessa e o juramento. Deus não pode mais mudar a sua promessa, e Deus não pode mais mudar o seu juramento, nas quais, essas duas coisas importantes, a promessa e o juramento, é impossível que Deus minta. Diz que nada é impossível para Deus, né? A palavra de Deus fala isso para nós: nada é impossível para Deus. Só tem uma coisa impossível para Deus: Deus mentir. Eu quero que você entenda isso. Se alguma coisa não existia, se alguma coisa não era possível, se alguma coisa faltasse, a partir do momento que Deus abriu a boca e disse a respeito dela, passa a ser possível. A palavra de Deus é uma geradora de coisas. Quando Deus abre a boca e fala alguma coisa, se aquilo até então não era, passa a ser porque Ele disse. Então é impossível que Deus minta, porque ao Deus dizer alguma coisa, aquilo que não era passa a ser.
Entende o que eu estou falando? É por isso que se Deus disse alguma coisa a respeito de você, era impossível até Deus dizer. É por isso que se Deus convidou você para uma vida que para você era impossível viver até Deus te convidar para ela. Agora é. E isso é que a palavra de Deus fala que é impossível que Deus minta. E ele fala assim, nós que já corremos para o refúgio, nós temos um forte alento nisso, para tomar como esperança para isso que nos foi proposto. Hoje o nosso coração, através dessa consciência que nós estamos chamando por essa palavra, precisa descansar nas promessas de Deus. Hoje você precisa de colocar um travesseiro debaixo da sua cabeça. E mesmo que as circunstâncias em volta de você lhe estejam contrárias, descanse, porque fiel é aquele que te prometeu. E por juramento você tem a cruz do Calvário daquele que morreu por nós. Glória a Deus. Hoje você pode descansar nisso com alegria. Semana passada eu lembrava disso na mensagem que nós pregamos ali na nossa sede. Davi saindo de Jerusalém. Absalão, seu filho, próprio filho, tinha se rebelado contra ele e se aliançado com pessoas que eram da sua corte, como era Aitofel. E Aitofel, ele ajuda Absalão a tomar o trono de Jerusalém, de Israel. Que coisa difícil. Agora, na literatura bíblica e nas promessas, não havia nada sobre Davi perder o trono por causa de uma rebelião. Ainda que Davi houvesse causado isso, ainda que Davi houvesse aberto o próprio buraco para que isso acontecesse, quando ele se deita com Batseba muitos anos atrás, ainda que houvesse promessa de Deus que a espada não saía da sua casa, mas não dizia que ele ia perder o trono. Deus não havia retirado o trono de Davi, mesmo por conta de muitos erros. Como Deus ainda não retirou a promessa que Ele tem sobre a sua vida, ainda que você tenha errado e tenha tropeçado. E aí Davi está saindo com aquela procissão de Jerusalém, e todo mundo acompanhando Davi, todo mundo olhando para ver, coitado Davi, né? Rapaz, que coisa difícil para um pai, o próprio filho se rebelando. Como é que Davi vai fazer agora? O que podemos fazer agora por Davi? E aí Abiatar, que era um dos que estava do lado de Davi, falou assim, Davi, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na cidade, e eu vou ajudar a proteger a sua saída. Olha só, é bom ter amigo, na verdade? Mas nosso amigo pode realmente fazer alguma coisa por nós? E Abiatar falou assim, eu vou voltar lá e vou dar um conselho contrário para Absalão. Quando derem um conselho bom para Absalão, eu vou lá vou dar um conselho diferente para Absalão não fazer. E aí chega lá o Aitofel para o Absalão, filho de Davi. Ô Absalão, me dá 50 homens, que agora eu vou pegar, Davi está sozinho, com fome, fugindo. Eu vou lá e vou pegar Davi, vou trazer ele aqui, e hoje a gente acaba com a história do seu pai sobre Israel. Aí Abiatar fala assim, olha, Absalão meu rei, talvez ele era baiano, né? Absalão meu rei, faça isso não. Olha, seu pai é um homem de guerra. De certo agora, ele deve estar dentro de uma caverna, com uma ursa roubada pelos cachorros. Esse homem deve estar uma fera. Você vai enfrentar ele agora? Espera. Curte essa noite, hoje você está no trono. E amanhã, né, a gente vai. E como é que estava Davi? Davi estava nessa ira toda? Ou Davi estava acuado? Nesse período, Davi escreve 2 salmos, o salmo de número 3 e de número 4. E os dois terminam mais ou menos do mesmo jeito. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. Glória a Deus. Lembre-se disso. O coração de Davi se recusava a estar circunscrito às circunstâncias. O coração de Davi se recusava a olhar para as circunstâncias e falar assim, morri. Não, agora não vai dar mais. Agora como é que a gente vai sair daqui? Agora como é que isso aqui vai acontecer? Ele se recusava a isso. Ele olhava para a promessa que Deus tinha feito e falava assim, eu não sei como é que vai ser, mas Ele vai me ajudar. Eu não sei por onde que vai aparecer, mas a porta vai se abrir. Eu não sei de onde que vai brotar, mas essa conta vai ser paga. Eu não sei de onde nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos, mas aquilo que Ele prometeu é nosso para a glória do próprio nome dEle. Foi Ele quem prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Não é tão gostoso você chegar para uma pessoa e falar assim, ei, escuta, vou te dar isso aqui amanhã. Aí a pessoa fica assim, tá?
Será que vai fazer? Aí você chega depois de 3, 4 meses, a pessoa desconfiando que você ia fazer. Tá aqui, ó, a última parte, ó. Eu não falei para você que ia pagar? Aí você não se sente proud de você mesmo? Se você, ó, tá vendo? Eu falei que eu ia fazer e fiz. Você não se sente proud de você mesmo? Agora, você já imaginou Deus lá do céu, com todo o poder que Ele tem, olhando para mim e para você, nas promessas que Ele faz para a gente fica assim, será? Será? Mas Deus vai recuperar, entre aspas, tá? Isso é uma antropopatia, colocando sentimentos humanos para descrever a Deus. A teologia me permite fazer isso. Já pensou Deus, daqui para frente, amanhã depois chegando para você e falando assim, eu não falei para você que ia dar certo isso aqui? Eu não falei para você que você ia terminar onde eu falei que você ia terminar? Eu não disse para você que você podia ter segurança naquilo que eu te prometi? Eu não disse para você que você podia descansar? Olha quanto cabelo branco brotou na sua cabeça. Olha quanto peso você perdeu ou ganhou por causa disso. Olha quanto desespero, quanto contrato com gente errada você fez pela sua falta de confiança. Mas o convite do escritor aos Hebreus é: toma posse da esperança que nos foi proposta. Abraça a esperança. Não fica abraçando as coisas que você acha que é a solução. Abraça a esperança que Deus te deu. Descansa na esperança que Deus te deu. Olha para o sangue, olha para o corpo de Jesus e descansa. E fala assim, Ele vai me ajudar. Eu estou aqui junto com Ele, Ele vai me ajudar. É por isso que Paulo fala assim, se nem mesmo o próprio Filho Ele poupou, não vos dará também todas as coisas? Gente, a coisa mais difícil que tinha era a cruz do Calvário. A coisa mais complicada que tinha era a morte de Jesus no Calvário para a nossa redenção. E isso foi feito, está lavrado. Você acha que alguma outra circunstância é complicada para Deus? Existe coisa difícil demais. 19, termino por aqui pela segunda vez, e agora talvez a última. Por isso que nós precisamos de ter essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que vai além do véu, viu, Sarinha? Que vai além do véu. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, se tornando sumo sacerdote. Qual que era o papel do sumo sacerdote? Clarinha, você me ajuda? Qual que era o papel do sumo sacerdote? O sumo sacerdote era a representação humana máxima diante de Deus. Ninguém de maneira mais absoluta dentro da humanidade podia representar os homens diante de Deus a não ser o sumo sacerdote. Porque se o sacerdote representa os homens diante de Deus, o sumo sacerdote representa inclusive os sacerdotes diante de Deus. Ele é a representação máxima. Não existe ninguém que apresente mais você, que represente mais você diante do trono da glória de Deus do que o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que Ele atravessou o véu, aquele véu que separava. Lembra do hino? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, mas agora ela brilha, e cada dia ela brilha mais. Nós não estamos andando na nossa caminhada de fé enfraquecendo nela. Nós estamos andando na nossa caminhada de fé fortalecendo nela. Nós estamos aqui porque nós estamos crescendo na nossa fé no Senhor, não para colocar gasolina no motor que está quase parando. Nós estamos caminhando para cima. O escritor do livro dos Romanos, o Paulo, ele fala também, olha, agora o prêmio da nossa fé está mais perto do que no dia que nós entramos nela. Aquilo que Deus nos prometeu está mais próximo de nós do que no dia que a promessa foi feita. Glória a Deus. Agora, só precisa de uma coisa: você olhar o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que entrou além do véu, e tomar ousadia no seu coração e entrar com Ele hoje também, e ter esperança na proposta de Deus, no propósito de Deus, no caminho de Deus, no convite de Deus.
na bondade de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é seu amigo, Deus é seu companheiro. Deus quer te ver ser bem sucedido. Lembra lá no começo? Olha, para os homens isso é uma necessidade, para Deus não era, mas Deus entendeu a sua necessidade. João disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi porque o mundo amou a Deus, foi porque Ele amou o mundo que Ele deu o seu Filho. Foi porque Ele quis você que Ele deu o seu Filho. E eu não estou exaltando você por causa disso, eu estou exaltando Ele. Porque quando eu olho para mim e falo assim: Senhor, que negócio ruim o Senhor fez, hein? Pagar um dinheirão por isso aqui. Mas Ele olhou para mim e falou assim: eu pago quanto eu tiver que pagar para ter vocês. A prerrogativa do preço era dele. E Ele não olhou o preço, Ele não dividiu em vezes, para que você tivesse esperança hoje. Ele não entrou em crediário, Ele não colocou 10 passos, Ele não fez um contrato: ó, se você fizer isso. Não, Ele pagou à vista pela sua alma. Agora você precisa de andar com paciência na promessa que lhe foi feita, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fique de pé, por gentileza. Nosso tempo já foi, eu não posso deixar de fazer essa oração por você, mas eu quero de maneira bem rápida convidar você à frente. Se hoje você precisa de renovar a sua esperança em Deus, se hoje você precisa de renovar a promessa que Deus fez no seu coração e abraçar o caminho que lhe foi proposto. Número 2, se você quer voltar para Jesus hoje, eu vou repetir: se você quer voltar para Jesus hoje, você está repleto de circunstâncias lhe cercando, e você decide aquilo que você vai fazer, mas você nunca decide por Jesus. E por último, se você quer simplesmente hoje entregar sua vida mais uma vez para Deus e pedir para que Deus multiplique através de você o número daqueles que vão acreditar no Senhor, eu vou cantar uma vez e eu quero orar por você. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de cultuar o Senhor nessa noite, nessa tarde, Senhor, nesse finalzinho de manhã. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, Senhor, de fazer lembrança da esperança que nos foi proposta. Obrigado, Jesus, por desfrutar, Senhor, Pai, do teu amor, da tua graça, Senhor, do teu perdão. Obrigado, Senhor, Pai, por poder desfrutar de Ti, Senhor, Pai, como nosso Senhor, como nosso amigo, Senhor, Pai, como nosso ajudador. Senhor, Pai, faz aqui hoje, Senhor, Pai, um memorial na nossa alma, Senhor, um memorial no nosso coração. Nós precisamos de Ti, nós Te amamos, ó Senhor, Pai, Te louvamos e Te engrandecemos. Fica conosco, Senhor, Pai, ainda hoje, Senhor, Pai, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres comprometidos, ó Senhor, Pai, a esperar no Senhor. Senhor, Pai, receber de Ti, Senhor, graça, unção e poder, e viver as Tuas promessas nas suas vidas, ó Senhor. E não só hoje, mas sempre, nós Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.